Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael Ribeiro, sou consultor da Softplan. Irei ministrar o treinamento para vocês. Esse treinamento terá um formato de apresentação, ok? No qual eu vou apresentar, vocês vão visualizar. Podem me interromper a qualquer momento, em caso de dúvidas. Eu não irei fazer um intervalo, porque o conteúdo vai durar em média 1h30, tá? Então, nós vamos direto. Caso alguém precise sair, fique à vontade. Eu estou acompanhado da Carolina. Ela será a residente que ficará com vocês, depois dessa fase de acompanhamento, tá ok? Antes de iniciar, eu só vou apresentar a empresa, que é a Softplan. A Softplan é localizada em Florianópolis. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas vezes, mas eu trabalho no regime de home office, salvo as exceções, como aqui estou fazendo esse trabalho presencial. A Softplan atualmente tem mais de 8.000 clientes, mais de 2.400 colaboradores e já tem alguns prêmios nacionais e internacionais. Está há mais de 30 anos no mercado de tecnologia e já possui também algumas premiações, como essa premiação, que está entre as 20 melhores empresas do Brasil para se trabalhar na área de TI e entre as 10 melhores do estado de Santa Catarina. Aqui temos nossas áreas de atuação, tem o setor privado e o setor público. Alguns dos nossos produtos, todos os produtos que envolvem justiça, do SAGE, a sigla significa Sistema de Automação da Justiça. Então, tem para tribunais, procuradorias, defensorias e MP. Aqui são as etapas da capacitação. Quando eu realizei o levantamento de dados, eu peguei todas as informações, nome completo, dados, todos os dados de vocês. Aí, o que eu fiz? Eu enviei para a equipe de capacitação, eles realizaram um cadastro no nosso EAD, aquela universidade.softplan, no qual espero que todos tenham conseguido acompanhar os cursos lá, tá? E hoje eu vou falar aqui do treinamento, né, que é essa apresentação que eu irei fazer já já. Posteriormente a isso, eu tenho um acompanhamento, que iniciará no dia 18/7 até o dia 2/8. Posteriormente a isso, eu deixo aqui vocês, e aí a Carol que fica responsável aí por atender vocês, tá? Temos também o SAGE Ajuda, que é uma ferramenta que seria como se fosse o Google do SAGE. Eu vou demonstrar para vocês também aqui no final da apresentação. Temos o suporte presencial e o remoto. O presencial será, nessa fase inicial, eu e a Carol em conjunto, posteriormente só ela. Caso necessite também, temos o suporte remoto, que tem através de telefone, e-mail, WhatsApp, também temos essa possibilidade. Posteriormente a isso também temos o onboarding. O que seria isso? Quando eu termino a capacitação, o acompanhamento, nós passamos o cliente para a equipe de relacionamento e suporte. Aí o que essa equipe de relacionamento faz? Manda alguns e-mails para vocês ali de pílulas de conhecimento. Um exemplo, como que eu faço para elaborar uma minuta no SAGE? Então, eles vão disparar e-mails nesse sentido, tá ok? Aqui é sobre a agenda, do que eu vou falar hoje. Vou falar sobre o fluxo de trabalho, cadastro e distribuição de processos, consultas, a pasta digital e anexar documentos das petições. Aqui agora eu vou pedir licença que eu vou sentar, que eu já vou iniciar a apresentação, tá? Só vou duplicar minha tela. Agora sim. Então, pessoal, após a instalação do sistema, vocês terão acesso através de um atalho que cada usuário terá aí na sua estação de trabalho. Será esse ícone, tá? Aqui eu só renomeei como Jundiaí para ficar mais fácil para mim, mas normalmente será SAGE Procuradorias, tá? Ou vocês vendo esse atalho é só conectar. Então, vou clicar 2 vezes.
para abrir. Vou pedir desculpa para vocês também, que a resolução aqui vai ficar um pouco ruim, tá? Por conta do DataShow, que não tem uma resolução muito boa. Pode ser que vocês tenham um pouco de dificuldade em enxergar. Mas quando eu passar nos menus, eu vou informando qual menu que eu estou, tudo certinho, vou lendo para vocês. Aqui eu vou iniciar com o cadastro de processos, tá? Eu vou utilizar o usuário do Felipe. Como que vai funcionar a criação dos usuários aqui dentro do sistema? Terá as iniciais, o último nome e o código 114. O que seria esse código? O código do cliente Jundiaí para a Softplan. Então, as iniciais são as iniciais, seu último nome e o 114. E a senha será igual ao usuário que eu vou passar para vocês também. A do Felipe, no caso, eu vou resetar agora e, posteriormente, ele vai criar uma nova senha, tá? Eu vou usar, depois eu vou resetar e ele cria uma nova senha. Felipe, é você, né? Então, só vou utilizar aqui, mas não... Depois eu vou excluir esse processo que eu cadastrar também, só para efeito de teste, tá? Então, aqui o do Felipe, no caso, tá... Foi esse usuário. Antes de eu iniciar, pessoal, só falem para mim, por gentileza, o primeiro nome de vocês. Pode começar aqui, por favor. Camila. Guilherme, Camila. Gustavo. Lívia. Monique. Ana Carolina já conhece. Kate. Bruna. A Bruna também estava ontem. O Felipe. Obrigado. Então aqui eu vou entrar. Ó, como é o primeiro acesso, ele vai pedir para alterar a senha. Então eu vou colocar aqui a senha atual é igual ao usuário. Vou incluir a nova senha. Vou colocar uma senha aqui, depois eu vou fazer o reset. Aí eu clico em confirmar. Outra coisa, pessoal, aqui nós tivemos um problema de conexão com a rede, que eu estava usando a rede cabeada, porém não sei o que aconteceu, não está mais funcionando. Aí eu estou usando agora a rede conectada, que vocês sabem que é um pouco lento, então se apresentar alguma lentidão, eu já me adianto para falar que é por conta disso. Já apresentou. Está carregando. Essa é a tela inicial do sistema. Tá ruim aí a visualização? Então aqui, ó, eu vou começar explicando, falando quais são os menus, tá? Para vocês entenderem. Então, aqui, primeiro menu é o arquivo. O segundo é consultas. O terceiro é execução fiscal. O quarto, processo. A partir desse menu aqui que nós vamos utilizar para realizar o cadastro de processo. Tenho também o menu pessoas, carga, configurações, relatórios, estatísticas e o ajuda que finaliza aqui. Aqui também temos o fluxo de trabalho, que será algo que vocês vão acessar frequentemente, tá? Ainda mais quem for assessorar os procuradores ou quem for realizar o cadastro também. Então, sempre o trabalho inicial será pelo fluxo. Como eu quero demonstrar o cadastro de processo, eu vou iniciar primeiro por essa atividade, depois eu entro no fluxo, tá? Então, para eu cadastrar um processo, eu vou acessar o menu Processos, Cadastro de Processos Judiciais. Isso eu estou falando dos processos de contencioso, tá, pessoal? Então, eu vou entrar aqui, Processo, Cadastro de Processos Judiciais. Cliquei. Quando eu clico, ele abre essa tela de cadastro e movimentação de processos judiciais. Qual que é o próximo passo? Aqui eu vou cadastrar um processo que não está na base do SAGE. Então, eu tenho um número aqui,
Eu vou copiar esse número. Vou dar um Ctrl C. Vou clicar em novo. Quando eu clico em novo, eu tenho que informar qual que é o tribunal. No caso, aqui, eu sei que é o Tribunal de Justiça de São Paulo que eu irei cadastrar. Eu posso utilizar tanto o código, que eu sei que o código do tribunal é o 8261. Apertando a tecla Tab, ele muda. Já trouxe, Justiça Estadual de São Paulo. Se eu não souber o código, o que eu faço? Eu venho aqui na lupinha, digito aqui SP e vai aparecer também todos relacionados a São Paulo, tá? Então, eu vou utilizar esse aqui, 8261. Aqui o órgão, geralmente, Jundiaí, o que acontece? Vou colar o número do processo aqui só para explicar para vocês a questão do número. Sempre quando vocês forem informar o órgão, vai ser de acordo com esse final do processo aqui, ó. Jundiaí, no caso, é o 309. Dá um tab. Aí, se tiver dúvida também no código, a mesma coisa. Coloca aqui, venho, Jundiaí. Com a marca de Jundiaí, é o 309, é o mesmo código. Certo, já fiz isso, qual que é o próximo passo? Eu vou clicar em selecionar. Quando eu clico em selecionar, o que o sistema faz? Ele busca as informações desse processo lá no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele busca as informações, importa os dados como parte, dados do processo, traz todas as informações, tá? Aí ele está importando. Aqui, o que ele está me informando? A consulta do processo retornou a parte como Prefeitura Municipal de Jundiaí. Deseja substituir por município de Jundiaí? Aí cabe a vocês, sim ou não, tá? Não tem, o sistema não tem nenhuma trava em relação a isso. Eu vou colocar aqui sim. Lembrando que esse processo não estava na base, tá? Eu estou cadastrando ele. Como tem esse convênio com o tribunal, ele busca a informação e carrega todos os dados. Para vocês entenderem essa questão do cadastro. O cadastro ele é dividido em algumas abas. Eu tenho aqui a primeira aba, que são os dados principais, na qual esse processo específico, ele me carregou a área residual. Por quê? Nós temos umas vinculações de assunto a áreas. Deixa eu clicar aqui na lupinha. Eu tenho a área residual, falando de contencioso. Eu tenho a área ambiental, imobiliária, servidores e trabalhista, tá? O que seriam essas áreas? Nós, por padrão, configuramos um exemplo, um processo relacionado a meio ambiente. Se nós recebemos uma intimação ou tentar cadastrar dessa forma e o assunto e a classe tratar-se de um processo que envolve meio ambiente, ele vai vincular essa área, tá? Se for relacionado a servidores, os funcionários aqui que entraram com alguma ação pedindo alguma gratificação, ele se encaixa na área de servidores. E se for relacionado ao uso capião, vai na área imobiliária. Então, o sistema tem essa padronização. Hoje pela manhã, os procuradores questionaram que seria o ideal ter uma área só, tá? Então, depois eu vou verificar ali a questão da configuração, mas só para vocês entenderem o que seriam essas áreas, tá? Então, ele só faz uma vinculação. Isso não vai impedir nada ali no andamento do processo para os procuradores, mas é só para vocês entenderem mesmo a questão da área. Então, aqui eu vou deixar a área residual mesmo. Então, ele está aqui na área residual. Aqui eu tenho a informação do assunto do processo, que ele já trouxe. A classe, que é a classe comum, que essa daqui é a classe 7. Caso vocês forem cadastrar e não traga essas informações, eu posso vir aqui e ir informando, de acordo com a classe do processo.
Ah, Rafael, mas eu não sei a classe que não está me mostrando aqui. Aí, nesse caso, eu teria que fazer uma consulta no ESAGE, tá? Para visualizar. Quando não importa. E pode acontecer também, um exemplo, se eu precisar cadastrar um processo que é de outro tribunal, que não tem integração ainda, que nós iremos fazer a integração com o TRT2 e o TRT15, né, da segunda região, da segunda e 15ª região. Mas, se eu quiser, porventura, cadastrar os processos, não vai ter essa parte de importação, mas eu consigo ir passando campo por campo e cadastrando, tá? Então, esses campos que eu vou falar aqui agora, então, eu tenho que informar o assunto, a classe, o tribunal eu já informei ali no início, né? A comarca também. Aqui a vara, já importou a vara da Fazenda Pública. Se, no caso, se fosse uma vara, por exemplo, fosse trabalhista, ia aparecer aqui a vara trabalhista, tá? Dependendo do tipo do foro que eu seleciono, ele vai aparecer de acordo com o juízo de acordo, tá? Aqui eu tenho o número do processo. Por padrão, nós, quando cadastramos, ele vem com essa opção encaminhado ao procurador-chefe. No caso do contencioso, é a doutora Paula, certo? Aí os processos, até serem distribuídos, eles ficam em nome dela. Posteriormente, a distribuição já fica vinculado ao procurador. Aqui, se vocês observarem, também do lado esquerdo, eu tenho aqui as partes do processo. Eu tenho o requerente, tenho o advogado e o requerido, que é o município. Como o município é réu, né, ele está como requerido. Aqui também nessa aba partes, eu consigo também visualizar. Ah, Rafael, mas se eu quiser incluir uma parte de forma manual, eu tenho essas possibilidades aqui. Ó. Eu posso incluir uma parte ativa, uma parte passiva, tá? Ou um interessado, ou um advogado. Então, existe essa possibilidade também, tá? Aqui em assuntos já vai estar preenchido, porque ele já trouxe a informação. E essa última aba, movimentação. Essa aba, o que acontece? Os procuradores, quando o tribunal disponibiliza uma intimação, uma citação, automaticamente o sistema já lança essa movimentação aqui, tá? Se vocês forem cadastrar um processo de forma manual e precisa lançar uma pendência ao procurador para que ele visualize no fluxo dele, aí vocês precisam alimentar esse campo aqui de movimentação, correto? Então, toda a tramitação de processo, quando vocês cadastram, ou revisam também quando chega de forma eletrônica, sempre o que vai fazer gerar pendência ao procurador é essa movimentação, tá? Aqui eu tenho também os valores. Aqui na última aba eu tenho informações. Aqui ele já me traz a informação se o processo é físico ou digital, que o sistema também permite fazer gerenciamento de processo físico, tá? Por mais que não tenha a possibilidade de peticionar, que o tribunal não tem esse recurso ainda, mas nós conseguimos também cadastrar esse processo. Aqui também eu não vou marcar essa parte aqui de cadastro revisado. Eu tenho que informar também o rito do processo, se é comum ou juizado especial. Feito isso, está pronto o meu cadastro. Eu vou só salvar esse cadastro. Eu vou copiar o número para depois mostrar para vocês como que eles tramitam nas filas. Eu vou salvar. Ele me retornou essa mensagem, por quê? Porque como eu estava explicando, eu demorei um pouquinho para salvar. Está vendo? Esse nosso número foi alterado. Esse nosso número, o que seria? Seria o número interno do SAGE. Vocês têm o processo judicial, que é o número CNJ, aquele número grande, e o SAGE tem o número interno, tá? Então, ele só me retornou essa mensagem. Então, aqui eu vou dar OK. Aí está salvo o meu processo. Ele já consta no nosso fluxo de trabalho. Vou fechar aqui. O que acontece? Tem duas situações que eu falei de cadastro de processo. Vocês cadastrarem de forma manual, que nem eu fiz aqui agora, ou tem através do recebimento da intimação ou da citação. Então, agora eu vou mostrar para vocês
Esse processo que eu cadastrei, vamos esquecer que vocês cadastraram ele. Vamos pensar que ele tenha sido recebido através de uma intimação ou citação eletrônica. Então, vocês não vão precisar ir lá no menu cadastro e vão receber ele diretamente no fluxo. Em qual fila que vocês vão atuar para revisar esses processos? Eu vou abrir aqui o fluxo agora para demonstrar para vocês. Sempre quando vocês abrirem o fluxo de trabalho, como por padrão vocês só vão trabalhar com processo judicial, então só vai aparecer aqui esse fluxo, tramitação processual. Então, eu não preciso selecionar, já está selecionado. Todo o fluxo de trabalho, ele é dividido em subfluxos, filas e atividades. Aqui, por exemplo, nessa fila de revisar cadastro, eu tenho também o contador, tá? Todas as filas, aqui, por exemplo, essa primeira fila, aguardando digitalização, eu tenho 5. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é o número 5 que está entre parênteses. Então, sempre quando eu analisar a fila, se eu tiver algum número entre parênteses, é que tem objeto naquela fila. Então, falando aqui um pouquinho dessa fila de revisar cadastro. Sempre que eu receber uma intimação ou citação, será encaminhado para essa fila. Aí, a função de quem ficar responsável por essa tarefa, qual que vai ser? Analisar esse processo. Como que eu visualizo esse processo? Eu clico com o botão direito do mouse, clico em visualizar a pasta digital, ou tem um atalho no teclado também, que é o F12, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Cadastramento só, voltando um pouquinho. Quando eu cadastro ele manualmente, ele gera uma pendência? Gera se lançar ali a movimentação. Se não lançar, não. Não. É só um cadastro. Só o cadastro. Ele fica cadastrado. Fica cadastrado. Aí, se chegar uma nova intimação e já está distribuído ao procurador, ele já vai direto ao procurador. Lembrando também, pessoal, que o cadastro é feito uma única vez e a distribuição também, tá? Eu fiz o cadastro, fiz a distribuição, já fica vinculado ao procurador. O próximo ato que aquele processo receber não passa mais por vocês, tá? Por quem for cadastrar. Por exemplo, eu posso cadastrar um monte manual, colocar para distribuir ou não? Isso. Só quando ele vier a intimação que ele vai ser distribuído? Não, pode distribuir, já deixa distribuído. Tá? Também não tem final. Distribuir é o nosso, né? Da PJ vai ter final. Sim. Na Procuradoria Judicial vai manter o final, tá? Pelo que o pessoal falou. Então, aqui, antes de dar continuidade no cadastro, eu só vou mostrar para vocês a pasta digital do processo. Aqui o que acontece? O município de Jundiaí firmou o convênio com o TJ. Então, eu consigo visualizar o processo na íntegra aqui dentro do SAGE. Essa pasta visualização do processo nós chamamos de pasta digital. O que seria? Eu tenho tanto os itens que for sendo juntado aqui dentro da Procuradoria, ele salvará aqui nos autos internos. O que seriam esses autos internos? Um exemplo. Eu recebi uma intimação, passou ali o prazo de carência, o procurador juntou aquela intimação, ficará salvo aqui nos autos internos. Elaborei uma peça nesse processo, finalizei, salva nos autos internos. Juntei qualquer tipo de documento, salvará nos autos internos, tá? Então, os autos internos seria tudo que foi feito dentro da Procuradoria. Eu tenho aqui a segunda aba, os andamentos internos. Esse andamento interno, o que ele mostra? Toda a rastreabilidade do processo. Um exemplo, o Rafael cadastrou esse processo, fez a distribuição, vocês conseguem identificar tudo aqui, tá? Tem informações do dados também. Esse aqui, como está para distribuir ainda, não foi feita nenhuma ação, então ele não aparece, tá? Ele ainda está em nome da doutora Paula, porque não foi distribuído, não foi feito nada. Mas toda a ação que for feita nesse processo internamente, salvará aqui nos andamentos internos. A próxima aba, autos judiciais. Esses autos judiciais é aquela visualização que vocês já têm ali no ESAGE. Geralmente vocês fazem o quê? Abrem o ESAGE, consulta pelo número e depois vai lá visualizar a pasta digital. Aqui no SAGE, nessa aba autos judiciais, eu consigo visualizar o processo, tá? Só esperar um minutinho que vai carregar.
aqui eu consigo visualizar o processo na íntegra. Tá? Só está um pouquinho lento para carregar, porque, que nem eu falei, eu estou usando uma rede que é compartilhada com muita gente, então acaba ficando um pouquinho lento. Mas ele geralmente abre os documentos aqui, tá? Aí vocês conseguem visualizar. Tem a opção também de exportar, se precisar baixar, também consegue, tá? E aqui ao lado, a última aba, é o andamento judicial. Vai carregar também. Aqui no andamento judicial seriam as movimentações que são dadas lá no TJ, tá? Você consegue ver o andamento do processo. Só mais um minutinho que vai carregar. Então é essa tela, tá, pessoal? Aqui, no caso, teve um movimento no dia 5/7. A outra coisa também, nós iremos trabalhar nos processos a partir do dia 11/7, tá? Que foi uma data que os responsáveis aí pelas chefias definiram como data de corte e entrada dos processos no sistema. Aqui, alguma dúvida em relação à visualização? Vou fechar aqui. Dando continuidade aqui na parte do cadastro, depois de revisado, o processo vem para a fila de distribuir processos, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma forma diferente. Eu vou pesquisar aquele processo que eu cadastrei, ele está aqui, na minha área de transferência. Aqui no fluxo eu tenho a opção inicial aqui na tramitação e tenho a opção de pesquisa ao lado. Então eu vou clicar aqui em pesquisar, vou digitar o número, que é aquele número grande, nesse campo outro número é o campo do número judicial. Nosso número é aquele número que eu mencionei com vocês, o interno do SAG. Então eu vou colar aqui, vou clicar em consultar. Esse processo, vocês lembram que eu cadastrei e não marquei aquela caixinha de revisar. O que acontece? Ele fica nessa fila de revisar cadastro. Então, a mesma coisa, se eu cadastrar um processo e não revisar, ele vai cair nessa fila de revisar. Se eu receber uma intimação ou citação eletrônica, aonde eu vou encontrar esse processo? Na fila de revisão, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou selecionar o processo, vou abrir o cadastro dele novamente, abrir o cadastro, ou aqui eu também poderia apertar o F12, né, para vocês visualizarem o processo antes de revisar. Só deixar carregar. A revisão nada mais é do que eu clicar nesse quadradinho aqui, ó. Se eu marcar aqui e salvar, ele já sai dessa fila. Qual que é a próxima fila? Distribuir processo. Eu não vou revisar por aqui, eu vou só fechar. Cadastro revisado, tá? Essa caixinha está escrito aqui, cadastro revisado. Eu vou fechar e não vou salvar. Porque aqui pelo fluxo também, eu tenho a opção de revisar atividade. Ó. Eu tenho essa primeira atividade, que é abrir o cadastro. Eu tenho a segunda, que é revisar. Eu tenho a terceira, que é acompanhamento especial, que eu posso deixar também marcar o processo como acompanhamento especial em algumas situações, dependendo do valor da ação. Tem algum processo, doutora, assim, que geralmente tem algum acompanhamento especial para vocês? Então, aí tem como marcar também, aí fica numa cor diferente no fluxo do procurador. Então tem como eu marcar também, tá? Eu tenho também aqui a consulta de litispendência e tenho a possibilidade de digitalizar. Caso eu queira juntar alguma coisa nesse processo, seria, quando eu falo em digitalizar, é sempre juntar algo nos autos internos, tá? Foi naquela primeira aba que eu mostrei para vocês. Essa parte eu vou mostrar para vocês utilizando a funcionalidade de assessor elaborando minuta, tá? Se eu clicar aí, eu posso pegar o documento já no meu
Isso, se eu clicar aqui em... Isso, se eu clicar em digitalizar, ele vai abrir a tela para... Isso, aquela tela que eu mostrei pela manhã. Mas aí eu vou mostrar para eles da outra forma, que será a mesma coisa. Então, aqui que eu vou fazer? Eu só vou revisar esse processo. Então, vou vir aqui pela atividade. Vou clicar aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, revisar processo. O processo selecionado para revisar, deseja continuar? Sim. Essa atividade eu consigo fazer em mais de um processo, tá? Vamos supor, tem vários ali na minha fila. Ah, tá tudo certinho. Eu só seleciono todos e reviso. Eu vou colocar aqui não só para mostrar uma coisa para vocês também. Aqui só tem um processo na fila, né? Mas aqui em cima, ó, eu tenho algumas informações também. Aqui apresenta as informações do processo, o nome da parte. Aqui ao lado eu consigo atualizar, tá? A fila, ele só atualiza. E aqui eu consigo selecionar. Vamos supor, se eu tivesse 10 processos nessa fila, eu quisesse selecionar todos, eu selecionava aqui. Ao lado, eu limpo a seleção. Esses itens aqui, alguns detalhes, eu vou passar para vocês no acompanhamento, tá? Que tem como personalizar algumas filas. Então, aqui eu só vou marcar mesmo, revisar processo. Um processo selecionado para revisão. Deseja continuar? Eu vou colocar sim. Aqui o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, ele manteve na fila revisar cadastro, certo? Uma vez revisado, ele tem que sair dessa fila. O que eu vou fazer? Eu vou atualizar a fila. Aí ele tem que mudar aqui, ó. Aí ele foi para qual fila? Distribuir processo. Então a sequência sempre será essa. Eu posso cadastrar de forma manual ou receber uma intimação ou citação, revisei, ele vai para a distribuição. Aqui, na fila de distribuição, eu tenho o número do processo judicial, eu até abri aqui para ficar mais fácil para vocês, e tem o nosso número. Ah, Rafael, a gente não vai trabalhar com o nosso número. Depois eu vou mostrar para vocês que tem como eu remover essas colunas. Se eu clicar aqui com o botão direito em cima do nosso número, remover essa coluna. Tem como eu padronizar ali de um jeito que fique mais fácil para vocês trabalharem, tá? Aqui no caso, ó, esse processo, não sei se vocês estão conseguindo ver o número, mas quando eles falam em trabalhar com final, é o último dígito antes desse dígito do processo, né? O último número antes do dígito. Então, no caso aqui, esse aqui seria um final 8. Para quem que seria distribuído esse processo? Quem que faz a distribuição, sabe? O Ricardo, né? Então, o que eu faria nesse caso? Eu vou, aqui nessa fila distribuir processo, eu tenho algumas atividades também. Eu tenho a primeira, que é abrir o cadastro do processo, caso eu queira validar se está tudo certo. Eu tenho a opção de distribuição automática, que não é o caso da judicial. E tenho também a distribuição direcionada. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar e clicar em distribuição direcionada. Aí vai aparecer a lista dos procuradores. No caso, seria o doutor Ricardo, né? Aqui, ó. Então, eu selecionaria ele. Aqui, selecionar. E, ao clicar em distribuir, esse processo sai da minha fila e encerrou o ciclo. Lembrando que essa distribuição acontecerá apenas uma vez, tá, pessoal? Então, essa tarefa será executada uma única vez. Quando o procurador está de férias, não tem diferença? Não, o que acontece? O sistema tem um recurso de redistribuição, já tem como configurar o afastamento provisório do procurador. Aquele processo fica vinculado a ele. Porém, se receber algum ato no período das férias dele, é redistribuído entre a chefia ou um procurador substituto, ou tem como também o procurador-chefe receber e redistribuir, tá? Então não vai ser pelo processo, vai ser pelo nome do... A gente vai ter um lugar lá que tem o nome do procurador, colocar que ele está de férias, por exemplo. Isso. Daí tudo vai automático. Isso. Dá para distribuir entre a chefia. Mas se já tiver cadastrado, né? Porque se entrar processos novos na base, por exemplo, do final do Ricardo, aí vai ter que distribuir para o sucessor dele de forma manual, né? Ah, não, o que acontece? Se ele estiver de férias, pode distribuir o processo em nome do Dr. Ricardo, e ele já afastado, mas ele tem que estar afastado no sistema antes, tá? Ele vai para o
Isso, realiza o afastamento antes e cadastra em nome dele. Então, quando ele estiver de férias, por exemplo, todos os finais 8 vão para o Ricardo, mas aí o sistema já vai entender que vai, sei lá, para a Simone. Isso. Isso, você continua cadastrando. Mesmo ele estando de férias, vai aparecer o nome dele ali, distribui para ele. Distribuiu, aí quando esse ato que ele tem que atuar naquele processo é distribuído entre a chefia. É uma forma até mais fácil, né, para vocês trabalharem. Eu não sei como que era antes, né? Talvez acho que gerava mais trabalho, né, quando tinha afastamento. Como que era feito? Eu acho que vai dar. Hã? Quando voltava, um fazia uma coisa, outro fazia outra coisa. Mas geralmente o procurador, quando ele sai de férias, ele tem um procurador específico que substitui ou são todos? Não. Ah, então é legal dessa forma, porque aí eu consigo distribuir entre todos, tá? Por exemplo, o Ricardo 8 e o Luiz 5. O Ricardo está de férias, que é 8, aí acaba 8 antes do 8, 5, aí vai para o Luiz. Mas chegar um processo que é 8 antes do 8, 3, vai para o Henry. 8 antes do 8, 1 vai para o Francisco. Aí não sei como que o sistema vai entender. Não, na verdade, no caso de afastamento, na redistribuição, o que acontece? Vocês vão distribuir aqui. No caso, aqui você vai realizar a distribuição para o Dr. Ricardo, certo? Sim. Mas aí o que acontece? Ele está em férias. Esse processo, que é o final do Dr. Ricardo, teve movimento no TJ e recebeu uma intimação, só essa intimação é redistribuída, tá? E o sistema consegue fazer de forma automática. Então, mas aí é automático para quem? Pode ser um substituto dele ou da chefia. Não, mas são vários substitutos, é isso que a gente está falando. Então, é que a gente está falando, né? Porque eu tenho a possibilidade de... Mas eu posso pegar esse processo e deixar com distribuição automática nas férias? O processo... Todo o processo do Ricardo seria distribuição automática? Não, mas a pendência, sim. Então. No afastamento, sim. Eu consigo distribuir entre a chefia de forma automática. Entre as chefias, Cláudia. Tipo, não vai direto, vamos supor, se for pro Henry ou se for o Luiz, se o sistema, ele entende dessa maneira a distribuição. Não, porque eu sei que o final ele não entende. O que ele vai entender, talvez que ele esteja falando, é o seguinte. Esse final do Ricardo não vai mais estar vinculado pelo final do Henry ou pelo final do Luiz, mas ele vai distribuir da mesma quantidade para tais procuradores, entendeu? Isso, dá para fazer dessa forma. Então, por exemplo, o Ricardo, hoje ele está de férias e ele recebeu 10 processos. Você vai selecionar o dele e ele automaticamente vai distribuir 2 para cada um. Para 2 para cada um que você especificar, entendeu? Entendi. Acho que é isso, mas também não tem que ver Mas na a gente prática. trabalha por final, né? Não, mas dá para fazer o seguinte também. Na configuração do sistema, tem como eu afastar e encaminhar o procurador-chefe, para ele redistribuir. Vamos supor, aí cair numa fila... Aí cai numa fila... Isso, aí cai numa fila de redistribuir pendências. Não vai fazer isso automático. É. Manual. Tem o automático, tem o automático e o manual, tá? Aí fica a critério da Procuradoria. Tem a forma de fazer automático, mas não filtrando por número, tá? O sistema não faz leitura de número de processo, tá? Até vocês, quando vai distribuir, é pelo olho, né? Não tem como fazer a leitura ali pelo número de processo. A gente faz pelo final, a gente já sabe depois. Então, isso. Mas aí tem uma ação humana, né? Não é um sistema. Então não é pelo sistema. Nas férias seria o manual. Sim. Então, aqui, nesse caso, eu não vou distribuir, que depois eu já vou mostrar para vocês também como que faz a exclusão de processo, caso precise, tá? Então, teoricamente, o cadastro é esse. Eu faço um cadastro tanto de forma manual ou recebo uma intimação, uma citação. Cadastrei de forma manual, só cadastrei, não revisei, vai para a fila revisar cadastro. Recebi uma intimação, uma citação, também cai na fila de revisão de cadastro, tá? Então, basicamente, a rotina diária será essa. Esse aqui eu não vou distribuir, eu vou cancelar, porque é só um teste. Aqui também, se eu quiser abrir o cadastro do processo, eu vou abrir. Só deixar carregar. Deixa eu ver.
Esse aqui, como eu utilizei só para teste, pessoal, Rafael, eu cadastrei um processo, mas não era para cadastrar. Eu consigo excluir, tá, esse processo. Então, aqui, ó, o que eu fiz? Eu abri o cadastro dele novamente, tenho essa opção aqui, excluir. Ó. Exclui informações da tela. Então, eu vou clicar aqui em excluir, só para não ficar na base. Coloco o motivo, vou colocar aqui treinamento SAGE. E confirmar. Caso vocês, porventura, tenham cadastrado um processo, não, mas eu não vai mais utilizar esse processo, está extinto lá no tribunal, eu cadastrei erroneamente. Então, eu consigo excluir, tá? Aqui, sempre quando você for excluir, o sistema vai te dar essa mensagem. Esse processo não pode ser excluído porque já foi validado, o mesmo será cancelado. Mas ele deixa de existir no sistema, tá? Então, dou um OK. Quando você abre para cadastrar, Rafael, qual informação que o SAGE não puxa? Que você tem que clicar? Quando você puxa ele do sistema de forma manual, qual a informação que o SAGE não vê? É o rito? É o rito, geralmente, e dependendo da situação, a área, tá? Mas o mais comum ali vai ser o rito e na aba movimentação também, quando precisar gerar a pendência ao procurador. Ó, fechei aqui, ó, se eu atualizar agora, eu já excluí o processo, ele não aparece, tá? Rafael, ele vê duplicidade? Se você já tem um processo lançado, um número lançado, ele consegue Sim, identificar? se eu tentar cadastrar um processo que já está cadastrado, ele carrega os dados na tela. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Vou pegar qualquer um aqui. Porque o SEI, você pode por 3, 4, É porque o que vale é o número 100, né? Não é o número do então, processo. né? Ó, vou pegar esse aqui, por exemplo. Mas você não consegue cadastrar o mesmo 100. Não, Mas o mesmo judicial. o SEI vai continuar normal, tá? Ó, vou pegar qualquer processo aqui que já está cadastrado no sistema para mostrar para vocês. Não consegue fazer integração no nível de opinião. Deixa eu ver se copiou só. Ó, eu peguei um processo cadastrado, tá? Que está aqui na fila de revisar. O que eu vou fazer? Opa. Eu vou fechar aqui e vou entrar no menu de cadastro de processo. Processo, cadastro de processos judiciais. Vou tentar cadastrar ele novamente. Eu clico aqui em novo. Lembrando aqui, o código é o 8261. O órgão judicial 309. Quando eu clicar em selecionar, se o processo já estiver cadastrado, ele vai trazer, ó, ele só está carregando, tá vendo que ele não está consultando? Ele só carregou os dados do processo, ele não duplica o cadastro, tá? Eu peguei o que já está cadastrado no sistema e tentei simular. É, porque ele está lá para aguardar, está aguardando revisão, tá? Por isso. O processo será o quê? Revisar e distribuir. E depois já... Quando a gente começar a usar esse sistema aí, ele já vai estar carregado na base todos os processos que já existem da Prefeitura no Tribunal de Justiça? Não. A gente vai ter que... Ele vai vir zerado. O que acontece? Nós vamos deixar o que está desde segunda-feira, recebendo as intimações. O sistema vai fazer um cadastro por demanda, tá? Um exemplo, eu tenho citação, tenho intimação, vai cadastrando, certo? Aí vocês vão fazer o quê? A partir dessa data vão revisando e distribuindo aos procuradores. Terá dia assim, em média vocês recebem quantas citações e intimações por dia? Tem uma ideia? Consegue medir assim ali na judicial? Não tem como, né? Assim, não tem esse número exato. Por dia? Entre cargos e tudo, dá mais de 10. Ah, muito mais, imagina. Muito mais. Então. Não, citação...
Dá uma média de umas 10. Mais 10, 12 citação, intimação mais. Então, sim. Aí se o processo não tiver cadastrado, aí a gente vai ter que fazer essa revisão. Tanto no caso da citação, quanto na intimação, tá? Mas, que nem eu falei, é uma única vez. E vocês não vão precisar ficar cadastrando todo o acervo, vamos começar por demanda. Tá? Em paralelo, tem um estudo que está sendo feito sobre a importação de legado da Procuradoria, tá? Que foi algo que até o pessoal mencionou, o pessoal da gestão, né? Na época de negociação. Aí o pessoal está estudando também essa possibilidade, tá? Mas não é algo ainda que está definitivo. Porque é importar toda a base do TJ, né? Que nem ele mencionou. Isso. Mas o que acontece? Não vai ter muito prejuízo para o município, por quê? O procurador em si, o que ele faz? Ele trabalha de acordo com a demanda que chega do tribunal, certo? Um caso ou outro que ele se antecipa em realizar uma petição assim de forma voluntária, né? Mas geralmente ele tem um ato para ser cumprido. Então esse ato nós vamos receber no site. É a partir do 11/7. As citações que chegarem, os processos novos, 11/7. Os antigos esquece. 10/7 tem Isso, que mas se cadastrar. quiser, E a gente vai cadastrar manual. Não, se vocês quiserem, vamos supor, o procurador falou, cadastre isso aqui para mim só para eu lançar pelo SAJ. Aí a gente faz esse cadastro manual. Esses processos que apareceram na tela agora, esses que entraram a partir do dia 11, então. Não, o que acontece? Como vocês nunca tiveram um sistema interligado com o tribunal, quando nós ligamos a integração, recebe tudo que está represado. Então, o que eu fiz? Eu liguei a base de produção na segunda-feira. Então, ele está recebendo. Quando eu concluir, aí nós vamos realizar o corte. Como receber tudo e colocar como base de produção de ontem? Então, é isso que nós estamos fazendo. Mas manter isso no cadastro não tem como. É porque senão teria um volume muito grande para vocês revisarem. Mas aí só a base de produção a partir do dia 11, né? Porque o resto, teoricamente, já está recebido. E só pegar a partir do dia 11, que aí você teria o legado e teria a base de produção. Eu posso estudar essa possibilidade com o pessoal, né? Porque aí eu tenho que envolver Porque como a gente nunca teve, tem bastante... é a solução para trazer o legado. Mas eu converso com eles, doutora, aí eu dou um retorno para Ele está muito perto. Não, hoje mesmo eu tenho uma reunião com o pessoal Tá uma para tratar isso, eu já vejo, tá? Se me der bastante coisa, ó. 50 brigadeiros. Se me der das coxinhas que você não trouxe hoje. Tá cheio de bolacha, vai café. Verdade. Não, você trouxe um café? Vou tomar. Ô, pessoal, eu vou alterar o usuário aqui, tá? Agora eu vou demonstrar para vocês a parte de elaboração de minutas pelo assessor. Quando eu falo assessor, é qualquer pessoa que vai auxiliar o procurador, tá? Pode ser um assistente administrativo, estagiário. Aqui eu vou só alterar o usuário, eu vou usar agora o da Camila Ribeiro. Serviço no ombro. Não, na verdade, todos os usuários já estão cadastrados, tá? Então, como eu vou alterar o usuário, eu não preciso sair do sistema. Eu tenho essa possibilidade de vir aqui, arquivo, logon. Aqui eu vou colocar o usuário da Camila. É a mesma regra, tá, pessoal? As iniciais, o último nome. Aqui o dela eu já alterei a senha. Aqui, ó, vou mostrar uma coisa para vocês. Está aparecendo para a Camila o gabinete do procurador, do Dr. Luiz. Se ela atua só com o Dr. Luiz? Caso precise vincular outros procuradores, também tem essa possibilidade. Mas eu sempre tenho que deixar um principal, tá? Esse aqui seria o gabinete virtual do procurador. Então, como ele recebe a demanda e encaminha para vocês, vocês vão entrar na lotação do procurador.
Tá ruim a visualização. Você não é não você, devia ter não. falado, Rafael. Você devia ter deixado pra ler no final. Meu Deus. Não, mas eu perguntei pra Bruna, porque as pessoas Mas estão eu acho que se ela enxergando. sentar no Eu canto sou da só frente, eu. Eu tenho 3 eu acho que se ela sentar na primeira cadeira, ela enxerga melhor. Ai, Não tá dando pra ver. não dá. Você também tá, vocês estão enxergando também? Lógico que Tá vendo? Tem uma faixa azul ali em cima, mais pra cá. tem um negocinho de Um risco preto. Gente, é né? péssimo, é péssimo. Acho que eles têm convênio com algum hospital, né? Vai dar um cartãozinho no final pra todo mundo. Pessoal, aqui então eu vou demonstrar. Vai falando que tá escrito. Eu vou demonstrar as atividades do assessor, que nem eu falei, pode ser um estagiário, qualquer pessoa que irá apoiar o procurador, tá? Então eu vou acessar o fluxo de trabalho. As pessoas que forem trabalhar só com essa assessoria ao procurador, sempre, diariamente vai chegar na procuradoria, o que eu vou fazer? Abrir o fluxo de trabalho e ver se tem alguma demanda. Aqui eu tenho o subfluxo de intimação e pendência e o subfluxo de manifestações. Sempre quando o procurador demandar algo, eu vou receber nessa fila de minutar manifestação. Tá? Nessa fila, eu tenho 2 atividades: elaborar a manifestação ou encerrar a pendência. Esse encerrar a pendência tem atividade, mas ainda não está disponível para o assessor. Por quê? É configurável, tá? Então vai depender da chefia. Ah, eu encaminhei lá a pendência ao assessor, porém o assessor analisou, o município não precisa se manifestar. Então o assessor já poderia encerrar aqui, mas isso é algo configurável, tá? Então depois eu preciso ver com a chefia se mantém essa funcionalidade, tá? Lembrando que encerrar a pendência seria aquele ato que foi recebido que precisa ser cumprido, tá? É para evitar de perder algum prazo. Né? Isso, exatamente. Então, aqui, antes de elaborar a manifestação, o assessor, o que ele vai precisar fazer? Visualizar o processo. E como que eu visualizo o processo? Alguém lembra aí? Tenho 2 opções. F12. Aí, legal, pessoal. F12. Ou clicar com o botão direito do mouse. Eu não terminei o curso. Já pode ser promovida, gente. Ah, podia ter que mexer feio. Só um minutinho que deu uma travada aqui. Vou devolver, vou dar uma rasteira no seu. Vai, Rogério. Ah, Rogério, vai pra PF. Lembra que eu falei para vocês mais cedo dos autos internos, né? Tudo que eu for receber, tudo que eu for juntando aqui nos autos internos, ficará salvo aqui, ó. Nesse caso, já teve uma citação que foi recebida. E aqui eu tenho também um documento que a gente juntou hoje no treinamento dos procuradores, tá? Então, o que o assessor vai precisar fazer? Geralmente, analisar os autos judiciais ou a intimação ou a citação que tiver aqui. Você vai ler, né? Um exemplo aqui nessa citação. Ler do que se trata e dar um andamento. Tem esse... Não, aqui, se eu quiser visualizar o processo inteiro, eu clico em autos judiciais. Aqui, ó. Aí eu visualizo o processo inteiro, tá? Aqui eu consigo visualizar o processo todo. Então, eu visualizei o processo. Tem 2 situações aqui. Quando o procurador encaminhar para vocês, ele pode classificar antes. Um exemplo, esse processo aqui, essa pendência, eu preciso elaborar uma contestação. Tá? Se ele classificar, quando vocês clicarem aqui em elaborar manifestação, já vai trazer a categoria que ele classificou. Tá? Se ele não classificar, vai vir como petições diversas, mas o sistema permite que vocês alterem. Então, eu vou clicar aqui em elaborar manifestação. O que eu falei? Aqui está como petições diversas, tá? Essa categoria,
seria a mesma coisa que vocês, quando vocês vão selecionar algum tipo de peça lá no ESAGE. Porém, esse código, já me perguntaram, então já vou me adiantar, não são os mesmos códigos do ESAGE. Porque aquele código que aparece para a gente configura internamente nesse tipo de modelo. Tá? Um exemplo, na contestação aparece aquele código, mas quando nós vamos protocolar, aquele código é na configuração. Tá? Então, aqui no caso, eu tenho uma petição diversa, está no código 42, mas eu quero mudar. Eu clico aqui na lupinha. Eu posso, na consulta de categorias, eu posso utilizar tanto o código aqui ou a descrição. A contestação, eu sei que o código é 27, então eu poderia digitar aqui 27. Ou poderia também na descrição colocar contestação. Clico 2 vezes. Modelo seria a peça que eu vou elaborar. Hoje, pela manhã, eu criei 2 modelos com o usuário do Dr. Luiz. Eu criei esse modelo de grupo e esse modelo da instituição. O que seria esse modelo aqui? Qual a diferença de um para o outro? Esse com o G só terá acesso às pessoas que estiverem vinculadas ao gabinete do Dr. Luiz, que no caso da Camila ela está vinculada. Esse de baixo, com o I da instituição, todos os usuários têm acesso. Então, eu vou recomendar aos procuradores, quando criarem os modelos, que seja criado nesse campo aqui da instituição, tá ok? Aí vai facilitar para vocês. Então, aqui eu vou selecionar esse treinamento judicial da execução. Judicial. Vou selecionar. Então, aqui eu tenho a contestação, o modelo já escolhido. Eu tenho aqui as informações das pendências. Tenho os dados do processo, informações de pessoas. Eu não preciso informar aqui as pessoas, tá? Porque isso aí já vai sair lá no modelo, tá? Então, voltando aqui. Selecionei, vou clicar aqui embaixo em editar. Tá? Quando eu clico em editar, o sistema vai carregar o editor de texto do SAGE. Aqui o que eu fiz? Com eles, hoje de manhã, eu só coloquei algumas informações básicas, tá? Se vocês observarem, já traz a vara do processo, o número do processo. Aqui eu só incluí o nome da parte, traz informações da data, o procurador responsável, tá? Traz todo preenchido. Qual que é a grande vantagem se eles tiverem os modelos todos padronizados? Quando encaminharem para vocês clicam em elaborar, já vai estar pronto, é só salvar e enviar para a revisão do procurador, tá? Mas aqui eu poderia também, um exemplo, vou copiar aqui, ó. Eu abri o Word, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, também posso colar, tá? Se eu tenho um modelo pronto ali no Word, eu consigo também executar essa atividade. Feito isso, Rafael, tá tudo certo, agora eu preciso anexar. Tenho que anexar algum documento junto a essa peça. Aqui no lado esquerdo, eu tenho esse ícone de anexos e observações. Aí o que eu faço? Eu clico nele. Quando eu clicar, ele vai me abrir esse painel auxiliar. Ó. Esse painel auxiliar eu consigo incluir um anexo e também incluir uma observação. Vou demonstrar primeiro a parte de inclusão do anexo. Essa parte de inclusão do anexo é a mesma parte que eu falei ali quando você clica em digitalizar para juntar algum documento nos autos internos. Então, eu vou clicar aqui, inserir um anexo. Quando eu clico para inserir um anexo, o que o sistema faz? Ele me direciona para qual parte dos autos internos. Pode ser que eu já tenha juntado esse documento anteriormente. Eu vim aqui, selecionava ele e já estava junto. Mas não é o caso. Eu quero mostrar para vocês como que eu faço para juntar um documento a partir do meu computador. Então, eu vou clicar em nova peça, aqui em cima.
Essa telinha, o que acontece? Eu fui lançando várias movimentações nesse processo e não associei nenhum documento. Geralmente não vai aparecer essa tela, então eu vou desconsiderar ela, tá? Ela aqui só está pedindo para eu associar algum documento a essa movimentação, mas não vem ao caso. Então eu vou fechar. Normalmente vai aparecer essa tela. Essa tela, que nem quando vocês fazem lá no ESAD, você vai elaborar uma peça e incluir um anexo, aí você tem que escolher o tipo de anexo. Então, essa parte seria, fazendo essa comparação, seria essa etapa. Então, eu vou colocar documentos. Poderia aqui também utilizar o código, que é 125. 125. Aqui embaixo eu tenho a opção de escolher scanner ou arquivo. Scanner seria se eu tivesse um scanner aqui no meu notebook, colocaria a folha ali, mandava selecionar, ele juntava no SAGE, tá? Depois dá para ver também se aquele de rede já existe essa possibilidade. Tem alguns que são compatíveis, tá? Eu coloco lá e dá para importar também através da rede. Então aqui no meu caso, eu vou mostrar para vocês a opção de arquivo. Quando eu clicar em selecionar, o sistema vai abrir para eu buscar dentro do meu computador, tá? Então, aqui eu posso buscar. Até a doutora ontem perguntou para mim se dava para buscar no Drive, também dá, né, doutor? Foi a doutora Cláudia que perguntou? Tem a possibilidade também, tá, de buscar, ó. Então, alguma pasta compartilhada na rede, então, qualquer lugar que tenha salvo aquele PDF, nós conseguimos localizar. No meu caso, eu tenho um teste aqui na área de trabalho. Nossa, eu troquei o computador. Ó, vou colocar qualquer documento aqui, vou pegar esse certificado, tá? Porque eu tive que mudar de computador, que o outro não estava conectando na rede. Já tinha salvo aqui. Vou pegar esse certificado. Não lembro do que é, mas não é nada demais. Então, vou clicar 2 vezes ou clico em abrir. Pessoal, então aqui, quando eu incluir o anexo, ele vai aparecer aqui. Está dando esse erro, então não vou forçar, mas depois eu passo para vocês ali no acompanhamento. Feito isso, eu incluí o anexo. Aí, qual que é o próximo passo? Salvar essa peça. Eu salvo aqui no disquetezinho, ou posso usar também o Ctrl B, que é o mesmo recurso que tem no Word. Quando eu salvo, habilita essa opção aqui de enviar para revisão. O que seria essa revisão? Eu encaminho esse documento ao procurador, ele vai analisar. Estando tudo certo, ele realiza o protocolo e finaliza essa pendência. Eu não vou enviar agora, que eu vou fechar, que eu quero mostrar uma outra fila para vocês. Aqui no subfluxo de manifestações, pode acontecer de eu iniciar a atividade de elaboração de um documento no final do dia. Quem trabalha assim... vamos supor, eu trabalho até às 17. Chegou essa demanda 15 para as 17. Então, eu inicio a atividade e vou dar continuidade no dia seguinte. Se eu só salvar, eu localizo ele aqui nessa fila manifestações em elaboração. A fila de baixo, retificar minutas, o que seria? Quando o procurador analisou e vai precisar de alguma correção, aí eles vão devolver para vocês. Então, vocês vão visualizar nessa fila de retificar minutas. Aqui em elaboração, eu tenho as seguintes atividades. Editar o documento, que eu dou continuidade nele, ou posso também enviar para revisão. Estando tudo certo, enviei para revisão, encerrou o ciclo, o procurador recebe, se ele protocolar. Sempre vai ser assim, ele me manda uma pendência, eu gero um documento e envio a ele. Sempre. E se ele falar assim, não, preciso fazer essa correção, ele devolve esse documento, vai cair nessa fila de retificar minutas, aí vocês conseguem elaborar. Então, aqui nesse caso, eu vou só selecionar ele e enviar a revisão. Aí, eu já zerei minha fila, tá? Isso é automático, né? O procurador mandou para a Camila, ela fez, a hora que ela manda de volta
já vai automático para o Luiz, ela não tem que ficar escolhendo. Não, já vai para o mesmo. Pode acontecer algumas situações, se eu precisar encaminhar para outro procurador, tem. Eu elaborar uma peça que não esteja no meu fluxo, elaborar sem pendência. Eu vou ali aqui no menu arquivo, emissão de documentos, aí na hora que eu for enviar a revisão, tem como eu selecionar um procurador específico, tá? Pedido por ele. Tem como também, tá? Eu consigo um acompanhamento sem que esteja também nas minhas pendências, por exemplo? Consultar processo, essas coisas, visualizar? Consegue. Aqui, então, agora eu vou falar para vocês sobre o menu de consultas. Eu tenho aqui o menu de consultas, eu posso consultar processo, posso consultar CDAs, vários tipos de consulta. O mais comum é utilizar a consulta de processo judicial, consulta de pendências, consulta de citações e intimações, mas ali esse menu ficará aberto para vocês, tá? Então, vou falar sobre a consulta de processo judicial. Aqui eu consigo buscar pelo nome da parte, pelo o número do processo judicial, aqui lembrando que o outro número é aquele número grande, o nosso número é aquele número interno do SAG. Então, eu vou clicar aqui nessa setinha, só vou passar o mouse em cima dela, ela carrega o último número que eu trabalhei, tá? Caso vocês precisam, não lembro o número, aí vocês podem utilizar esse recurso. Então, eu vou clicar aqui. Aí apareceu esse processo. Aqui, nessa consulta também, se eu apertar o F12, ele me mostra também os autos do processo, tá? Qualquer processo que esteja cadastrado, vocês como estão assim, atuando com os processos na Procuradoria de Jundiaí, estando cadastrado no SAG ou consultar, eu consigo visualizar os autos, tá? Independente do processo foi demandado a mim ou não, eu consigo fazer essa consulta, tá? Pessoal, basicamente de conteúdo que eu tinha para passar era isso. Eu só vou mudar aqui para finalizar com vocês. O que acontece? Agora, o próximo passo, que nem eu falei para vocês, será o acompanhamento a partir de segunda-feira. Entre hoje e amanhã, o que eu vou fazer? Eu vou dar a presença para vocês nesse curso. Aí vocês conseguem só fazer uma avaliação. Vou pedir para que todos façam, por gentileza, que é muito importante para a gente. Aí vocês fazendo essa avaliação, já conseguem gerar o certificado. Para vocês que são estagiários, eu acho que é algo que conta horas para a faculdade, então será muito produtivo, tá? Então, basicamente, pessoal, o que eu tinha de conteúdo para passar era isso. O próximo passo, que nem eu falei, o acompanhamento será do dia 18/7 a 2 de agosto, em conjunto com a Carol. Depois disso, a Carol vai ficar aí responsável por auxiliar vocês. Aqui eu tenho também meus contatos, caso vocês precisem, e-mail, telefone, esse número tem WhatsApp, se precisar tirar alguma dúvida aqui referente a essa ministração, pode me acionar, tá ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, viu? Uma boa tarde para vocês.